Glória a Jesus por tudo, né, que o Senhor tem nos concedido. Glória a Deus. São 15 horas e 30 minutos, né? Um pouquinho atrasado, mas estamos aqui para anunciar o Evangelho do Senhor Jesus. Como eu falei, tivemos alguns dias sem estar no ar, mas já foi tudo restabelecido, né? Estamos aqui para a glória de Deus. A paz do Senhor, irmão Cláudio. A paz do Senhor, irmão Justo, e a paz do Senhor, ouvintes, nesta tarde de sábado, que o Senhor Jesus Cristo tome a direção de toda esta programação. Que você, o senhor, a senhora, que nos escuta, assiste, seja também beneficiada da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe cada um nesta tarde, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Vamos orar, irmão Cláudio, apresentando esta programação nas mãos do Senhor, e que Ele, com certeza, Ele está presente. A sua palavra diz que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele estará presente. Então, nesta tarde, vamos orar em nome do Senhor Jesus. Momento de oração. Momento de oração. Maravilhoso e eterno Deus, em nome de Jesus, teu Filho amado, estamos aqui mais uma vez lhe agradecendo por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito e realizado no meio de nós. Pedimos uma bênção especial para com todos os nossos ouvintes nesta tarde, que estão do outro lado nos assistindo, meu Pai, e aqueles que estão, meu Deus, pelas redes sociais, que o Senhor tome à frente de tudo quantos eles estão fazendo neste momento. Quero apresentar o nosso irmão, teu servo, diretor e apresentador deste programa, irmão Justo, sua família, todo o seu lar, para que o Senhor tome tuas mãos, sustente e lhe dê aquilo que ele necessita e precisa. Também quero te apresentar toda a nossa nação brasileira, aquele povo que anda, meu Deus, em um país, que anda em um estado, no município. Deus, em nome de Jesus, toma em tuas mãos, porque a tua palavra diz que feliz ou bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que ele preparou para a sua herança. Deus continua abençoando teus filhos, administradores dos municípios, dos estados e também do nosso país. Tome em tuas mãos, da vitória, da graça, Senhor, sabedoria da parte do Senhor. Quero te apresentar aqueles que estão enfermos, te pedir, meu Pai, saúde físicas, espirituais, mentais, emocionais, porque são conjuntos, aleluia, de enfermidade que muitas das vezes surge e essas pessoas se encontram caídas, feridas, mas sabemos que o Senhor remédio. Louvado seja Deus. Aqueles que estão lá no hospital, que se encontram internados, que já se submeteram a algumas cirurgias, estão recuperando, seja com ele, para que eles retornem para o seio da sua família também, meu Deus, cada profissional, em nome de Jesus, em cada área que estudaram, que se formaram, aperfeiçoa cada dia, a cada momento, pois o tempo, meu Pai, está difícil, mas nós temos bons profissionais que ainda, aleluia, cuida com muita atenção dos seus pacientes, porque assim o Senhor o preparou para isso. Nesta tarde, te apresentamos também aqueles que estão viajando, que precisam, meu Pai, de uma viagem tranquila, uma viagem que chega ao seu destino bem, aleluia, protege, guarda, livra dos acidentes, de tudo aquilo que quer, meu Deus, interditar, que nesta tarde sejam abençoados por Deus, em nome de Jesus, assim que oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor também. Nós estamos orando pelo nosso amigo e irmão Reginaldo Perazzo, né? Isso, que foi submetido a uma cirurgia essa semana. Estava ali no hospital Laureano, né?
E nós estamos orando pelo nosso irmão para que Deus também recupere a sua saúde, né? É um amigo, uma pessoa que tem uma índole muito boa. Sim. E já nós estamos continuando orando por ele. No final desta programação vamos apresentar mais uma vez a ele em suas mãos do Senhor, para que ele faça segundo a sua vontade, né, Cláudio? Seu primo, Zé Nunes. Meu primo também. Zé Nunes subiu, fez uma cirurgia. Fez também? Fez também. Não estava sabendo. Faz uma semana já. Pronto, meu primo, bom saber, porque passa lá, já está em casa. Zé Nunes, Zé da Geladeira. Zé da Geladeira também, né? Está em casa. Pronto, é bom saber, porque aí a gente vai fazer também uma visita a ele. E também o meu primo lá em Soledade, que eu vi ele assim pelas redes sociais, a esposa dele colocou, está um pouquinho melhor, mas ainda está está recuperando. A recuperação é lenta, né? Porque cirurgia na cabeça não é brincadeira, não. Mas Deus sabe todas essas coisas, né, Cláudio? É verdade. E nesta tarde vamos ouvir o nosso irmão Cláudio, né, louvar a Deus aí com uns 2 hinos da harpa ou outros hinos, ele é quem sabe. E com certeza, nesta tarde, Deus tem uma palavra para o seu coração. Quero mandar a paz do Senhor aí para o nosso irmão Antônio Guilhermes, ali no campo da Sambra, né? Irmão Antônio Guilherme, a sua esposa, a irmã Vera, e toda a sua família. Deus abençoe a todos. Também aqui na rua São Vicente, a rua Gustavo Maciel Monteira, Pedro Lissa, Severino Ramalho. Abraço a todos aí da Severino Ramalho. Que Deus abençoe a todos os moradores aí, em nome do Senhor Jesus. Jardim Imaculada 2, né? Ali. E também, especialmente, a rua Maria do Socorro Xavier. Também quero mandar a paz do Senhor Jesus aí para a irmã Lidalva, né? A irmã Lidalva e a irmã Iracema, aí em frente à Igreja Assembleia de Deus aqui no bairro São Vicente. Um abraço, Deus abençoe para todos aí, em nome do Senhor. Deus continue abençoando, dando vitória, dando saúde, dando paz, né? Isso que nós precisamos, né? Glória a Deus. E nesta tarde, vamos ouvir o irmão Cláudio louvar a Deus. Glória a Jesus. Vamos louvar. É um hino que ele é bastante louvado quando nós estamos fazendo ou realizando visita, né? Então vamos louvar esse hino para a honra e glória do nome do Senhor. Cristo Jesus hoje vai te curar. Se podes crer, pois tem virtude e graça sem par para a cura teu ser. Vem pra te curar. Crê que há de ver cura divina se manifesta no teu fraco ser. Crendo em Cristo irás receber cura do céu, pois Ele tem ainda o poder de Deus. Vem pra te curar. Crê que há de ver cura divina se manifesta no teu fraco ser. Muito poderoso é Cristo Jesus pra te curar, todas as doenças cravou sob a cruz para te sarar. Vem pra te curar. Crê que há de ver cura divina se manifestar no teu fraco
ai de fé, cura divina, mandado enfim, se puderes crer, vem, vem pra te curar, crê, e há de ver, cura divina se manifesta no seu fraco ser. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque depende também da nossa fé, né, irmão? A gente vai, ora, mas da outra parte o enfermo, ele também ajuda na sua recuperação, crendo. Então aqui o hino é bem interessante, louvado seja Deus. Então, são esses louvores quando nós estamos em visita a alguém que está abatido, que está sem perspectiva. Louvado seja Deus. Sete. Contra os males deste mundo, Deus nos vale só. Não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Derramou seu sangue puro pra remer a mim. Quando ungido sou de aceite, sou curado enfim. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Pois nossa alma é bem segura, oculta em Jesus. Ele é o bálsamo da vida, derramou na cruz. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Glória a Deus, eterna glória, temos de louvor. Aleluia, Jesus. Glória, canto e hosana, dai ao Redentor. Cristo cura sim, Cristo cura sim. Seu amor por nós é imenso, Ele cura sim. Louvado seja Deus. Ele é o mesmo, né? É, certeza. 4:4:2. Glória a Deus, Ele é o mesmo e não mudou. Não mudou. Basta eu tão somente crer. Louvado seja Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. 4:4:2 é isso mesmo. 4:4:2. Que nós estamos aqui nessa promessa. Breve no céu, Jesus há de aparecer em gloriosa luz. Todos o hão de ver naquele dia. Então eu hei de receber distinto galardão. Oh, que prazer! Breve verei o bom Jesus. No lindo céu eu andarei, de toda dor por Deus livre serei. Na vida do Senhor irei eu receber do seu eterno amor, repouso e prazer. Disse meu bom Jesus, tem me falado já, e da celeste luz
de Jeová. Breve verei o bom Jesus e viverei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Na vida do Senhor desfrutarei prazer, quando meu Salvador em glória aparecer. Eis que ele breve vem, os santos levará para a mansão de além, donde virá. Breve verei o bom Jesus e cantarei em plena luz. No lindo céu eu gozarei de toda dor, por Deus livre serei. Aleluia, glória a Jesus. Louvado seja Da Deus. vinda do Senhor. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Vamos fazer a leitura da palavra nessa tarde. Louvado seja Deus. E você que dispõe de uma Bíblia, você pode ler conosco nesta tarde. Louvado seja Deus. Vamos ler aqui capítulo 10 do livro aos Efésios. 10 de Efésios. Glória a Jesus. Aos Romanos, perdão. Aos Romanos. Romanos. Capítulo 10. Efésios tem 6 capítulos. Aos Romanos, perdão, viu? 10, 8, 9, 10 e 11. Nós vamos ler estes versículos para a honra e glória do nome de Jesus. Você que encontrou livros aos Romanos, capítulo 10. Glória a Jesus. Que diz assim: mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que crê nele não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Amém? Que Deus em Cristo aplique esta leitura nos nossos corações. Foi 10 de Romanos, capítulo 8, eu fui mais adiante até o 12. Glória a Jesus. Que Deus abençoe cada um que acompanhou a leitura conosco nesta tarde. Vamos orar a Deus agradecendo por esta leitura e quero também nesta oportunidade apresentar todos aqueles jovens senhores que se encontravam ali na vinda e me cumprimentaram. Está ali próximo ao nosso irmão Joel, o cabeleireiro, né? Eles ficam ali, eles ouvem a programação
Que Deus abençoe a todos que estavam ali. Que Deus continue abençoando vocês para a honra e glória de Jesus. Vocês são importantes para o Senhor. Né? Então vamos orar. Soberano e eterno Deus, Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por esse momento. Esta é uma oportunidade nos dada e não devemos desperdiçá-las, pois estamos nas últimas horas, Senhor, e precisamos de Ti, que nos sustente com Suas poderosas mãos para que nós possamos ir, permanecer e voltar, levando a mensagem, a palavra da fé. Esta é a Tua palavra, Senhor, que salva, que cura, que batiza, que prepara o homem mais vil pecador e leva até a presença de Deus, leva ao céu. Esta palavra que eu te pregamos, por isso nesta tarde alcança vidas, pessoas para o teu reino, que o teu Santo Espírito é aquele que convence o homem, a criatura humana, do pecado, da justiça e do juízo. É em teu nome que nós te oramos, te agradecemos. Amém. Glória a Deus, louvado seja Deus. É verdade, irmão Cláudio, ali próximo ao irmão Joel, fica ali aqueles meninos ali, né? E nós queremos mandar nesta tarde um abraço para eles, né? Que Deus abençoe, que Deus abra a mente deles e que ao ouvir estas palavras de amor que nesta tarde nós estamos proferindo e apresentando eles, que o Senhor Jesus, Ele, com certeza, Ele está com as mãos estendidas sobre cada um daqueles que ali estão. Mas, às vezes, as pessoas não têm força, porque nós sabemos que há uma força maligna que, tira, é como aquelas 4 sementes que foram lançadas na terra, não é? Umas deu frutos e as outras foram sufocadas, uma pelos espinhos, outras que caiu numa terra no meio do pedregal, que não tinha força, não tinha terra para criar raiz, outras que caíram à beira do caminho. Quem sabe no meio dessas pessoas não tem pessoas, que caíram na beira do caminho ou que foram sufocados pelos espinhos. Mas nesta tarde nós apresentamos estas vidas para que ele seja novamente alcançado pela palavra do Senhor Jesus. Glória a Deus. E quero também mandar um abraço a todos que fazem o mercadinho Bom de Preço, na pessoa do nosso amigo e irmão Carlos Lindaci e família. Deus abençoe a sua vida, Carlos, e a sua esposa e a todos os seus familiares, que Deus continue abençoando cada um deles. Também Edu Móveis, ali na entrada do mercado público, ali na entrada da feira. Um abraço, Edu, Deus abençoe a você, a sua filha, a todos que aí trabalham, Joel Aves, ali no mercado público, a irmã Ninha, Deus abençoe a sua vida, glória a Deus. Nosso irmão Nildo, ali na feira do peixe, ali ele também vende também suas mercadorias. Nós queremos também mandar um abraço para ele, e todos que ali estão. Que Deus nesta tarde nos ajude e que possamos trazer para você algo da parte do Senhor que venha de encontro às suas necessidades, A Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela não voltará vazia, ela tem um endereço certo. Talvez nesta tarde você que está ouvindo esta programação, ouvindo esta leitura que foi feita, e os versículos que eu também nesta tarde irei deixar para você, que se encontra aqui no livro do Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 14, versículo 1 em diante,
que diz assim a poderosa palavra de Deus. Você que está aí próximo a uma caixinha dessas aí, está ouvindo, né, nossa programação, preste bem atenção, porque a Bíblia diz: quem é de Deus ouve a palavra de Deus. Então, nesta tarde, com certeza, Deus tem um plano especial na sua vida. Ele tem um plano de salvação para salvar a sua alma, né? E dar a você uma nova vida. Esta nova vida que nós estamos falando nesta tarde, não é dizer que hoje você aceita Jesus como Salvador da sua vida e amanhã você esteja rico. Não, nós não estamos pregando prosperidade, né, irmão Cláudio? Nós estamos pregando a salvação. A riqueza que nós estamos falando nesta tarde é a riqueza da salvação. Você vê que quando Jesus ele chegava e via aquelas pessoas precisando de uma cura, ele primeiramente ele salvava aquela alma, não é? Ele primeiro ia com a palavra para salvar. Depois ele curava para que fosse por completo a bênção, né? Porque a Bíblia diz que nem o ouro e nem a prata do mundo todo pode pagar o preço de uma alma. Veja que hoje o ouro é uma coisa que, né? 1 grama de ouro é muito caro. Imagine o ouro do mundo todo e a prata do mundo todo, porque são os dois objetos que têm mais valores, né? É os dois minérios que têm mais valores. É pouco demais, né? Não é? E ainda é pouco para o valor de uma alma. Veja que dentro de você, você tem uma riqueza, um tesouro escondido, não é? E muitas vezes as pessoas não dão valor. Veja que quando Jesus ele veio para salvar a humanidade, a Bíblia diz que ele derramou a sua última gota de sangue por você, por mim e por todos nós. Por isso que a sua alma é valorosa. E o inimigo ele sabe muito bem disso. E o lema dele é atrapalhar, que é para que você não seja, né, alcançado por esta tão grande riqueza que é morar nas mansões celestiais. A Bíblia diz que lá são ruas de ouro e cristal que você vai andar, passear, ser servido por Jesus Cristo, que ele disse que ia nos servir. E no capítulo 14 do livro do profeta João, diz assim: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Isso foi o próprio Jesus Cristo falando. O próprio Jesus Cristo falando essa mensagem. Na casa do meu pai, na casa de meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho?
Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vós me conheceis a mim, também conheceis o meu Pai. E já desde agora conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Disse Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-nos o Pai? Não crê tu que eu sou, que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, que está em mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Glória a Deus. Crê-me de que estou no Pai e que o Pai está em mim. Crer de mim, em menos por causa das mesmas obras. Glória a Jesus. Aleluia. Veja aqui que esta mensagem precisa nem a gente falar muita coisa, porque já diz tudo, né? Jesus disse que não se turbe os vossos corações, crede em Deus e crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Então esta morada é a mesma que eu estou falando há pouco, e que ele foi preparar um lugar. Foi preparar um lugar. Ele disse: quando eu for e vos preparar um lugar, virei outra vez e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Veja que esta promessa que Jesus fez para conosco, ela está de pé, não é? Ela está de pé. A Bíblia diz que ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa do que ele falou. Então esta palavra, para entrar nas mansões celestiais e ter este privilégio, é preciso uma renúncia. E esta renúncia é que é preciso nós abster-se de muitas coisas que o mundo oferece. Porque se você não estiver preparado, ou você não estiver pronto, não tiver renunciado muitas coisas, com certeza não vai entrar. Porque aqui a Bíblia disse que no céu não entra pecado. Temos que ser lavado e remido pelo sangue de Jesus. Então é preciso que nós faça dentro de nós mesmos uma retrospectiva e veja onde nós estamos errando e o que precisamos melhorar, o que precisamos renunciar, o que fazemos que não é do agrado de Deus. Mas para isso é preciso você aceitar a Jesus como seu Salvador, porque quando você está no mundo, tudo que o mundo oferece é prazeroso para o mundo, é muito prazeroso para o mundo. Não dizendo que quando você aceita a Jesus como seu Salvador, você não vai ser tentado para que você caia, não é assim? Por isso que eu estava falando agora há pouco,
Tem muitas pessoas que já até aceitaram Jesus, mas foi como aquela semente que foi plantada e caiu à beira do caminho, as aves vieram, comeram aquela semente, outras caíram no pedregal, no lugar cheio de pedras, não tinha terra suficiente, ela até nasceu, mas não teve raiz para se firmar. Veja que uma planta, para ela crescer, é preciso ela ter raiz, ela se firmar para que cresça e se sustente e que venha dar fruto. Veja que tem pessoas crianças, né? Que quando começa a andar e cresce demasiadamente, cresce muito rápido, né? E fica com as perninhas um pouco finas e cresce muito e não tem sustentação. Veja que ele anda todo assim mesmo, é uma planta. Veja que você planta, nasce uma planta no meio de um arvoredo e aquela planta ela cresce rápido. E quando você tira aqueles arvoredos, aquelas plantas outras de junto dela, ela cai. Eu digo isso porque, não é? Ela está escorada. Eu digo isso porque, como eu já fui agricultor, conheço bem do que estou falando. A gente às vezes fazia uma plantação, ou milho, ou feijão, ou outra planta, e às vezes demorava a limpar ao redor daquela planta, né? Capinar. E quando a gente ia limpar aquela planta, aquela plantação, o mato cresce mais rápido do que... Sufocava. Aí sufocava aquela planta. E quando você tirava aquele mato, ele caía. Ela se ficava escorada. Isso. Aí justamente, aí aquela plantinha caía, arriava, ou seja, ela cresceu muito rápido e não tinha sustentação. Foi o que aconteceu com esta planta que caiu, nasceu no meio de um pedregal ali, ela cresceu, mas não tinha sustentação, ela caiu e morreu. A outra nasceu entre os espinhos, e os espinhos sufocaram. O que é os espinhos, irmão Cláudio? É as coisas do mundo, os prazeres da carne, do mundo. Veja que os prazeres do mundo são bons para o mundo. E a Bíblia diz que quer se constituir inimigo de Deus, ame o mundo. Quer se constituir inimigo do mundo, ame a Deus. É uma inimizade, porque nós não devemos servir a dois senhores. Ou você serve a Deus ou a Mamon, diz a palavra de Deus, né? Então você tem que seguir a um ou a outro. Você não pode estar em cima do muro, né? Ou você está do lado direito ou do lado esquerdo. Veja que nós temos um partido da direita e temos um partido da esquerda, não é assim? Partido da esquerda. Porque o partido da esquerda é o partido do mal. O partido da esquerda é o partido do mal. Então, você tem que estar outro lado ou do outro. E, às vezes, as pessoas aceitam o evangelho, mas por não ter firmeza, cai e é difícil de se levantar. Por quê? Porque o inimigo, ele sufoca as coisas, os prazeres do mundo, ele sufoca e você termina morrendo, né? Então, aqui no livro que eu li, o capítulo 14, diz: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vos sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor,
não sabemos para onde vai. E como podemos saber o caminho? Essa foi uma pergunta que Tomé fez para Jesus. E Jesus respondeu, disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Veja que aqui não tem outro caminho que leve você a Deus. Só por Jesus. Você pode até achar um atalho, mas esse atalho não lhe leva à presença de Deus. Tem muitas pessoas enganado, procurando um atalho para chegar a Deus, mas está enganado, porque atalho não leva você à presença de Deus. Aleluia. Só quem leva você à presença de Deus é Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quer dizer, ele disse tudo. Não tem outro caminho que leve você à presença de Deus. É por isso que nós estamos pregando o Evangelho nesta tarde, que é o Evangelho de salvação. É a salvação que nós estamos pregando nesta tarde. Nós não estamos aqui para pregar uma prosperidade. Não, nós estamos para pregar o Evangelho de salvação que vai salvar a sua alma e que vai levar você à presença de Deus. E para chegar a Deus, só por Jesus. Não tem outro caminho. Tem que ter um encontro. E para você chegar a Deus por Jesus, tem que fazer uma aliança. Confessar os seus pecados e seguir a Jesus. Pronto. Esse é o primeiro passo que você tem que fazer para poder chegar a Deus. Renunciar, deixar as coisas que o mundo oferece. Como eu já falei, não dizendo que você não vai ser tentado, porque o próprio Jesus Cristo, ele foi tentado. O inimigo, ele tentou Jesus Cristo de várias maneiras. Quando ele passou ali 40 dias, e 40 noites, a Bíblia diz que ele estava com fome. Quem foi que foi levar pão a ele? O inimigo. Chegou mentindo. Diz: tu não és o Filho de Deus, porque tu não transformas estas pedras em pão e come. E Jesus, como ele é o Todo-Poderoso, ele podia ter transformado ou não? Podia, porque ele transformou. Ele deu comida a mais de 5.000 pessoas, fora as crianças, com 2 pães e 2 peixes. Por que não podia transformar aquelas pedras em pão? Mas o que foi que ele respondeu? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. Então, é a palavra de Deus que liberta o homem, é a palavra de Deus que transforma, é a palavra de Deus que vivifica, é a palavra de Deus que traz a salvação, É verdade. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que nos basta. Aí Jesus tornou a responder a Filipe e disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como diz tu, mostra-me o Pai? Veja que Filipe andava com Jesus e era um incrédulo. Não é? Então, essa é a mensagem que nós temos para você nesta tarde. Para que você reconheça que você precisa de salvação. E esta salvação só Jesus pode dar. Por isso tem que estar atento.
É por isso que tem que estar atento, né, irmão? Palavras. Tem que estar atento nas palavras, tem que buscar discernir, tem que, né? É preciso você fazer uma aliança, é preciso. Agora, a Bíblia diz que Deus deixou o homem um livre-arbítrio para você escolher fazer o que você quer fazer, e Ele não vai interferir na sua vida. É por isso que hoje existem tantas coisas erradas, mas Deus não vai interferir na vida de ninguém, porque Ele quer que o homem sirva a Ele de livre, espontânea vontade, né? Tem coisas por aí que é forçado, mas Jesus Cristo não quer nada forçado. Nós estamos aqui nesta tarde, por quê? Porque estamos de livre e espontânea vontade. Se nós não quiséssemos, nós não estávamos aqui. E Jesus também não ia, né? Porque nós sem Deus somos nada. Deus sem nós é Deus. Pronto. Então, nós somos carentes de Deus. Porque eu estava ontem da noite, eu deitado e pensando no fôlego, aonde tem tantas pessoas num leito do hospital, num balão de oxigênio ali, pagando caro por um minuto de vida, não é assim? Um cilindro daquele é muito caro, pagando caro por um segundo de vida. E Jesus nos dá o fôlego de vida, que nós podemos respirar e podemos viver tranquilamente, ir para onde quiser, sem ter que carregar algo. Porque quando chega uma situação, Cláudio, que conheço que o marido da minha tia, ele chegou um momento que para todo lado que ele ia, para todo canto que ele ia, ele estava carregando de lado dele um balão de oxigênio. Todo canto que ele ia, tinha que levar aquele balão como se fosse uma mala, para poder respirar e para poder ter um minuto de vida. E Deus nos dá a oportunidade de nós respirar, viver tranquilamente, e ainda às vezes nós não agradecemos por tudo que Ele faz para conosco, né? A gente muitas vezes nós estamos falando da palavra de Deus, mostrando a verdade, e as pessoas às vezes escarnecem. Não sabe ele que é o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, que nos dá o fôlego de vida, e que você pode respirar e ir para onde você quiser e fazer o que você quiser. Por quê? Porque é o fôlego. Veja quantas pessoas não partiram por causa dos oxigênios que faltaram, né? E nós hoje vivemos tranquilamente. Temos que agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito para conosco. Glória a Jesus. Então, nesta tarde, você que está nos ouvindo, você que está aí assistindo através das redes sociais, quero mandar aí um abraço ao meu irmão Inaldo Pereira, né? Está conosco aqui. Irmão Inaldo, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a sua vida. Também a minha irmã Francinete Oliveira dos Santos, lá em Santo Antônio da Barra, lá no estado de Goiás, lá pertinho de Rio Verde. Está também ouvindo a nossa programação, está aqui. Um abraço, querida, Deus abençoe a sua vida aí. E dê um abraço aí na minha família também, né? A qual eu não conheço todos aí, né? Mas abrace eles aí, diga a eles que eu amo-os. Glória a Deus, né? Então, assim, se faltar o oxigênio, pronto, não somos nada. Então, devemos agradecer a Deus
por tudo que Ele tem nos dado e as bênçãos materiais que Ele acrescenta, né? Porque a Bíblia diz: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas Ele acrescenta, não é? Ele acrescenta, mas nós devemos buscar quem? Jesus primeiro. E depois que nós buscarmos Ele, encontrarmos, Ele acrescenta, Ele dá aquilo que você às vezes nem é merecedor, mas Ele dá porque Ele é bondoso. É verdade. Não é verdade? Ele é misericordioso. É por isso que nós não cansamos de falar deste amor e deste evangelho e desta palavra que é verdadeira. Nós não perdemos tempo com coisas secular, coisas que não vai nos trazermos nenhuma, né, serventia. E que adianta eu estar gastando meu tempo conversando, falando coisas que não convêm? Então, falar da palavra de Deus é melhor, né? Levar a mensagem para você, você que ouve, você que está na rua, falando, né? Então, que nesta tarde o evangelho te alcance e que você seja uma nova criatura e que você seja salvo pelo poder do nome que há em Jesus Cristo. Nesta tarde, esta reflexão que eu deixo para todos em nome do Senhor Jesus é a palavra, a mensagem que vem lá do alto. Glória a Jesus. E quando você estiver atribulado, passando por alguns momentos difíceis na sua vida, procure uma igreja, procure alguém que fale verdadeiramente da palavra de Deus. Veja que Davi, né, quando ele estava atormentado, estava sendo ali afligido, ele procurava alguém que tocasse uma harpa e para que ele se acalmasse, que o louvor ele acalma, né? Veja que a alma ela geme por falta de uma palavra. Por quê? Porque é a palavra de Deus que alimenta a alma. A palavra de Deus ela alimenta a alma. E tem muitas almas sedentas por falta da palavra. Não é que não tenha palavra sendo pregada, é que tem muitas pessoas que não querem ouvir a palavra, não é? E aí a alma fica... E quando vai procurá-lo, que não edifica. Palavras que não edificam. Então assim, vamos procurar mais a Jesus Cristo, porque nós vivemos aqui, mas a qualquer momento nós podemos partir daqui, né? Às vezes, dia e hora ninguém sabe. Isso, dia e hora ninguém sabe. Eu sempre passo e vejo aquela pessoa em determinado lugar, e quando eu passo e não vejo mais aquela pessoa, vou procurar para saber o que aconteceu com essa pessoa. Nessa rua aqui em São Vicente mesmo, essa semana eu procurei a uma pessoa por alguém que eu passava e via sempre. E quando eu cheguei e procurei, rapaz, cadê aquela pessoa que eu sempre passava e via ela aqui na frente? Me dá notícia, ele disse, foi embora já faz meses. Quer dizer, hoje nós estamos aqui, mas amanhã só quem sabe é Deus, porque o dia de amanhã não nos pertence, mas pertence a Deus. E assim, hoje está tudo assim, tantas coisas acontecendo. É verdade. E as pessoas não levam mais nem em consideração a respeito quando parte a pessoa Né? não sabe. Não é verdade. Era de vez em quando. De vez em quando. Aí morria um, cara, Justamente, fulano. Porque Mas hoje, é um escritor. É. Aí
né? Glória a Deus. Mas é assim mesmo. São 16 horas e 27 minutos. E a oportunidade agora está aí com o irmão Cláudio, que ele vai dar continuidade, né, ao término da programação em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus lhe dê uma oportunidade mais para que você possa ouvir a palavra de Deus. Mais tarde você não pode dizer: eu não ouvi a palavra. Não, nós estamos sempre levando a mensagem, ou aqui, ou nas ruas. Aqui e acolá tem uma pessoa fazendo um culto, pregando o Evangelho, pregando a palavra, anunciando. E a oportunidade é essa. Não deixe para amanhã o que você pode fazer agora. Quando você está com fome, seu desejo é saciar a fome, matar aquela fome que está, né? E a alma, ela está sedenta, precisando de a palavra para que ela venha saciar-se, não é? Então, nesta tarde, fica com esta mensagem em nome do Senhor Jesus. Um aplauso. Glória a Jesus. Boa mensagem que ouvimos nessa tarde, da parte de Deus, trazendo aí o plano da salvação na vida de uma pessoa que muitas das vezes ele está batalhando, está tentando se erguer, mas às vezes fora do conteúdo da palavra. E quando tem esse auxílio de como ele deve fazer para chegar, e foi bem explicado a mensagem do livro 14 de São João. Glória a Jesus. Nesta tarde eu quero deixar a paz do Senhor para o irmão Hinaldo Pereira, né, que esteve aí, né, o justo, conosco, e demais que já também entraram em contato com o Senhor. Nosso irmão Franklin, irmão Pastor Ramos, amigo lá no Geisel. Também nosso irmão Hinaldo Pereira, falei, Franklin, e também aqueles irmãos que sempre estão à escuta desta programação, aqui da São Vicente, né, irmão Jones, Josivaldo, Nivaldo, Júnior, e também Vanildo, né? Que Deus abençoe cada um. Edinaldo também, nosso irmão Edinaldo Avelino, hoje eu encontrei com ele. Deus te abençoe. E a todos quantos estão à escuta desta programação, né? Coisa boa ouvindo da parte de Deus nesta tarde. Plano de salvação, é a esperança do homem ter um encontro com o Senhor, mas tem que ter alguns reajustes, algo que se completa, porque muitas das vezes está seguindo à toa, pensando que o fim vai ser proveitoso, mas não é, porque falta muitas das vezes o ensinamento, o entendimento, e não é de qualquer forma que nós vamos seguir. Nós temos um manual, a regra de fé, palavras inspiradas, e esta palavra que nós pregamos, como foi iniciado, louvado seja Deus, essa é a palavra da fé que nós pregamos. Eu quero, antes de deixar um versículo, vamos louvar o Senhor com mais um hino na pregação aí, e na explanação desta pregação do irmão Justo. Me veio à memória esse hino aqui, para a alma sofrida, cansada, que está muitas das vezes angustiada, e você é quem decide aonde passar a eternidade com ela, né? Então, se nesta tarde você que acha que está tudo perdido, saiba que Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Mas por que ficar atemorizado, com medo, se Ele é a solução do problema, da causa?
Ele é a vida, como foi dito, Ele é o caminho, louvado seja, e é a verdade. Então a verdade é esta, que pregamos e anunciamos, porque a própria palavra, no capítulo 17, 17, santifica na verdade, e a verdade é a tua palavra. Louvado seja Deus. 193, se souber, louve conosco em nome de Jesus. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica, tuas palavras que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todo teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores findas, do dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis pra te valer, porque te abate, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia, é verdade. As promessas dele são muito ricas. E foi dito: eu irei e virei outra vez. E nós estamos nesta promessa, debaixo dessa promessa, aguardando, esperando esse grande dia, que é o dia da vitória, como diz Estevão Jacinto, o dia da vitória, né? Diz que vai surgir muitas coisas, homens vão surgir até para lutar contra a igreja, mas não temas, porque é de Deus a peleja. A noiva de Cristo daqui vai partir. Estamos no mundo, mas vamos subir. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós estamos andando no mundo, mas não somos do mundo. Nós somos já, louvado seja Deus, alistado e registrado no cartório do céu. A nossa pátria é outra. Nós estamos aqui de passagem
E por isso que nesta tarde ouvimos esse momento de reflexão muito importante da parte de Deus, a conjectura que foi feita a respeito das sementes lançadas a uma terra, a um solo. Glória a Jesus. Sabemos que a semente não muda, ela é a palavra, mas nós vimos a diferença no solo. Tem solo arenoso, tem solo pedregulho, tem solo, mas a semente, ela é a palavra de Deus não muda. Ela é, louvado seja Deus, imutável. A palavra de Deus, ela não passa. Essa permanece para sempre, louvado seja Deus. E é por isso que nós, com toda certeza, levamos o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com muito prazer e sinceridade, porque aprendemos, louvado seja Deus, através da palavra, que Ele é o Evangelho da fé que nós pregamos. Eu fiz uma leitura aqui aos Romanos, no capítulo 10, louvado seja Deus, aleluia, e aonde diz que a palavra de Deus, ela é, louvado seja o nome santo do Senhor, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é soberana, glória a Jesus, e ela salva. Agora nós temos que crer. Que crer. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, se nós pregamos a palavra da fé, nós sabemos que o Evangelho diz que pela graça sois salvos. Agora, mediante a fé. Tem que crer. Anda em conjunto. Fé, crença, confiança. Né? Então, são estas palavras que vêm da parte de Deus. E a Bíblia nos diz assim, no capítulo 17, ainda de Romano, glória a Jesus, vai nos dizer assim, glória a Jesus, 17, 1:17. 1:17. Glória a Jesus. Vamos voltar um pouco. O 17 vai dizer assim. Porque, 16, vou 16, sigo 17. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus e salvação de todo aquele que crê. Então, esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí, primeiro do judeu e também dos gregos. Aí o 17, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Louvado seja Deus. Então, a fé é aquilo que não se vê. Mas você tem a certeza de que você um dia vai alcançar aquilo que ainda não está vendo. No entanto, que o livro aos Hebreus, capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento. Veja que um fundamento é uma base. Ela está alicerçada. Ela está firmada.
Ele é um firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das que se não vê. Você ainda não está vendo, mas pela fé, você já está de posse da vitória. Louvado seja Deus. Esta é a promessa. E lá onde os irmãos leu, nós temos essa promessa. Porque o próprio Senhor Jesus Cristo, ele, no momento em que estava dando as instruções aos seus discípulos, dizendo que ia voltar, ou seja, a missão que ele havia sido enviado já estava chegando ao fim e ele precisava concluir para retornar ao Pai. E me parece que isso foi, louvado seja Deus, uma tristeza para os discípulos, que já estava tão ligado, que já andava bastante com Jesus, mas nós já ouvimos essa tarde, que mesmo os discípulos ligados e andando, muitos ainda tinham dúvidas. E quando se tem dúvida, procura-se tirar a dúvida. E alguns entre eles perguntavam. Estava com Jesus, estava com o Pai, o filho pergunta as coisas ao Pai. E outros não tinham a ousadia, a coragem de se dirigir ao Pai e perguntar. Eu deixo uma colocação de mim, a Bíblia não diz, mas eu acredito que aquelas palavras foram ditas para aqueles que achavam que tudo estava certo. Mas quando se tira dúvida, você chega à conclusão que não é aquilo que você pensava, humanamente. A inspiração da palavra de Deus não é humana. Ela é divina. E os discípulos andavam com Jesus. E quando se tinha dúvida, tirava essa dúvida com ele. E nós devemos tirar dúvida pela palavra e pelos nossos mestres que nos ensinam. E não ter dúvida e passar as mensagens para outras pessoas achando que é aquilo a realidade. É por isso que devemos ter cuidado. Em outras pessoas que às vezes falam, mas não está dentro. Não está dentro do que a Bíblia diz. É algo isolado. Então veja, recapitule, volte, examine, para que você não venha ser enganado. E Jesus preveniu o povo. Jesus ensinou as pessoas. E ela se admirava do poder e autoridade de Jesus. Ao ponto dos próprios discípulos dizer: que homem é este? Louvado seja Deus. Não me envergonhe de sua apóstolo São Paulo, do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que primeiro judeu e também os gregos. Porque eram pessoas que não acreditavam, estavam ali, observavam, eram grupos. E quando o Evangelho chegou, quando o Evangelho se avançou, muitos não o aceitou. Muitos, ao desconhecer, eles não queriam que fosse anunciados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas a Bíblia Sagrada, ela é, glória a Jesus, o espelho, aonde nós refletimos o brilho
Louvado seja Deus. Refletimos o brilho. E todos aqueles que creem, ele não será confundido. Aí diz o 12, porque não há diferença entre judeu e grego. Agora, depois de crerem, depois de confessarem a Escritura Sagrada, eles conhecendo o Evangelho, tanto o grego como os judeus, não há diferença. Todos agora são igreja. Foi a igreja que foi comprada com o precioso sangue de Jesus. Então a barreira da separação, ela foi posta abaixo. Essa divisão acabou. E é por isso que muitos que não acreditam nesse evangelho, eles fazem comparação, aleluia, com a palavra. Mas não é a própria palavra. Aleluia, nem tudo que brilha é ouro. Alguém vende mercadoria, às vezes não é verdadeira. Louvado seja Deus. E às vezes as pessoas dizem, mas eu vi algo e procurei até na Bíblia e não encontrei. Tenha cuidado. Esta não é a palavra da fé. Mas quando você dispõe da Bíblia Sagrada, que foi inspirada pelo poder do Espírito Santo, aleluia, você agora vai ter o conhecimento e vai saber como é que você vai chegar até a presença de Deus. Foi dito que é só mediante a pessoa bendita de Jesus. E ele se apresenta aqui dizendo, eu sou o caminho. O plano de salvação, louvado seja Deus, porque Deus fez o quê? Desde a criação, Deus criou todas as coisas, para que o homem viesse entender que por si só, ele não chega a lugar nenhum. Mas Deus tem um plano, Deus planejou, e ele executou. Glória a Jesus. Você pode ver em Gênesis capítulo 1. Louvado seja Deus. É muito extenso, mas é de 1 até o 25. Aqui, Deus criou todas as coisas. É muito extenso, mas está lá em Gênesis, de 1 a 25. Eu vou ler aqui um apenas. O primeiro, que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Criou. Aí vem até o 25. E diz, e fez Deus as bestosferas da terra, conforme sua espécie. E o gado, conforme a espécie, todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então Deus não fez nada ruim. Ele fez bom. E fez cada uma coisa para o seu propósito. No 24 ele diz que a terra produza, que haja alma vivente conforme as suas espécies. E aqui ele fez o gado, os peixes, os animais, louvado seja Deus. Ele criou todas as coisas. Criou o homem, aleluia, no 26. E ele sai
Glória a Jesus. Dando a entender que tudo será através dele. No capítulo 2 e 7, vai dizer: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou o quê? Seus narizes, e deu o quê? O fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. O irmão falou agora há pouco a respeito do fôlego, desse ar que nós respiramos. Louvado seja Deus. Então, a semelhança de Deus, Deus criou os homens. E também Ele deu autoridade ao homem sobre toda a criação. 2,18. E disse o Senhor: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Diante dele. Está ao lado. Adianta na frente. Está diante, ao lado. E diz, continuando o texto, que é muito extenso, nós estamos aqui complementando aqui o plano da salvação, a qual o irmão começou a mostrar que Jesus é o caminho e leva, porque por si próprio o ser humano ele não chega até a presença de Deus. E a falha do homem desviou do plano de Deus. A ordem anterior dada ao homem, o homem descumpriu. Em Gênesis 2,15. E tomou o Senhor o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem recebeu uma ordem, mas o homem descumpriu a ordem que recebeu. Aleluia. E Deus não deixa, louvado seja, passar. A tentação da queda e a separação de Deus. Aí Deus agora, Ele toma as medidas. No capítulo 3, aleluia, 23, 24, do 3, 1 a 13. 3 primeiro, vamos dizer assim: ora, a serpente era mais astuta do que todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim, Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim. Louvado seja Deus. Então, ela foi tentada e cedeu à tentação. Louvado seja Deus. E não foi assim que Deus disse. Deus disse que comerai, mas ele não comerai. Então ela estava tão desejosa de comer que ela não atentou para essa palavra. Disse: comerai de toda, apenas a do conhecimento do bem e do mal. Essa aí, bom. Plano de salvação. O homem precisa de alguém para lhe guiar, para mostrar a verdade, para que você possa seguir no caminho certo, para que lá na frente você não venha sofrer decepção, achando que está tudo em ordem e depois falta alguma coisa. Como Deus disse ao homem rico, aquele senhor, né?
falta-te uma coisa. E ele disse o quê? Ele disse, vai, vende isso, aquilo, e reparte com os pobres, e tu terás tesouro maior. E ele entristeceu-se, deu meia volta e foi embora. Esse não quis. Louvado seja Deus. Então, a descendência de Adão, diz a Bíblia, que está condenada. Por quê? Porque depois da queda do homem, a terra foi amaldiçoada. Romanos, capítulo 5, glória a Jesus, e o verso 12, nós observamos aqui, que diz assim, pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Olha só, por um homem entrou o pecado, Que foi o inimigo. ele cedeu, desobedeceu, pecou. Que foi Adão. Agora, a Bíblia vai dizer assim, que o pecado é a morte. No capítulo 6 e 23, vai dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, aí, por Cristo Jesus. Vida eterna, só em Cristo. Salvação, só em Cristo. Morar na presença de Deus, através de Jesus Cristo. É Ele que vai conduzir, é Ele que vai levar e vai apresentar. Louvado seja Deus. Então, a descendência estava nessa situação. 3:23, voltando um pouco, ele vai dizer que todos, foi todo, pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Por quê? Adão pecou, mas Eva, agora todos pecaram, porque nasceram com essa herança. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do adversário. E você pode alcançar. O homem cria suas tentativas de salvar através de algumas coisas que as pessoas até necessitam, fazendo as boas obras. Eu vou ser salvo, vou fazer isso aqui, porque alguém vai ver e vai reconhecer, não é para salvação. Você vai saber porque você tem o quê? Misericórdias de outros que não estão alcançando algo, e você usa de misericórdia. E você vai encontrar lá em Efésios 2:8, que vai nos dizer, pela graça sois salvo, por meio da fé. Aí vai dizer, isto não vem de vós, é dom de Deus. Se é dom de Deus, então não é o homem. Esse dom é quem Deus que dá, não é pelas obras, é pela fé. O capítulo de Tito, Paulo escrevendo a Tito, que é esse livro que nos dá também uma base bíblica. Capítulo 3 de Tito, e os versículos
5 e 6, 3, 5 e 6 de Tito, que vai dizer assim: não pelas obras de justiça que houvesse feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Glória a Jesus. E eu sei que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador. O Salvador é Jesus. Mas não vai ser das obras. Não. Não pode ser das obras. É pela graça, mediante a fé. Porque as duas obras não salvam. Tiago 2:10, ele vai dizer também que, sob a observação da lei, 2:10 de Tiago, para observar a lei. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de tudo. É aquilo que o ditado: você fez 99, não fez 100, ou você faz 100. No dia que você fazer 99, você está reprovado. Então, você pode ler, reler, mas se não estiver dentro ou enquadrado nas Escrituras Sagradas, na inspiração divina, tudo aquilo foi em vão. É isso que devemos ter o mínimo de cuidado. Não é pela religião. Tiago 1 e 25 e 27, vai dizer assim. Aqui. A religião pura e imaculada para com Deus é o Pai, e para com o Pai é estar. Aí visitar os enfermos, viúvos, órfãos, nas tribulações, guardar-se da corrupção do mundo. Guardar-se. Livra-se, foge. Porque se alguém entre vós cuida ser religioso e não frear a língua, antes se engana o seu coração, e a religião desse é vã. Então não é religião também. Nós pregamos o evangelho. Porque o homem é falho e por si só ele não chega. Hebreus 9, 27 vai nos dizer que não é por encarnação, reencarnação, reencarnação. Reencarnação. 9, 27 vai assim: e como aos homens está ordenado morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Não tem mais negócio de morrer e depois voltar, incorporar, não. Está dizendo, e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, a condenação. Não é reencarnação. Louvado seja Deus. Outros nomes que nós costumamos dizer, está escrito em Atos Apóstolos 4:12. Nenhum outro nome é dado, entre os quais, para os quais devemos ser salvos. Quer dizer, se é dado outros nomes entre os homens, dado outros nomes entre os homens, aos quais não poderão salvar. Ou seja, o nome de fulano, Beltrano, não. Outro nome. João 14,6, irmão, falou, o caminho é Jesus. Muitos méritos. As pessoas querem fazer as coisas porque tem um bom cargo, uma posição, mérito, não é por seus méritos que é a salvação, não. Nem também por purgatório. Está em Lucas
capítulo 16, 19 a 31. Está muito longo, vamos se aproximar. Que é a história, ou a parábola do rico e Lázaro. Não é purgatório. Porque ele se queixou a Abraão, os irmãos aqui do homem rico. Porque estava ele em tormento e Lázaro estava em gozo. Aconteceu que morreu o mendigo e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico. Foi sepultado. E no Hades, lugar de tormento, ergueu os olhos, estando em tormento, e viu de longe Abraão e Lázaro no seio, lugar de espera. E ele clamou e disse a Abraão: meu pai, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora até esteja consolado, e tu atormentado. Não há negocinho de morrer e depois passar um período além de castigo e depois não, obter a salvação porque já cumpriu o seu castigo. Não, não é isso não. Não existe. Jesus é o único caminho. Foi dito aqui. Fora ele, não há. Paulo, escrevendo a Timóteo, diz que Deus quer que todos se salvem e venha o, louvado seja Deus, arrependimento. Por quê? Aí ele diz, porque há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Está aqui. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Senhor. 2, 3, 4. Quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Não é da mentira, é da verdade. Porque é um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o mediador. É aquele que vai te conduzir. É aquele que vai interceder, falar por você, em favor. Louvado seja Deus do que você está precisando, necessitando. É aquela pessoa que não tem a proximidade de se aproximar, não tem a outra pessoa. Eu não tenho, posso me aproximar daquela pessoa, não tenho muita intimidade. Aí outra pessoa vai dizer, não, pode deixar que eu vou levar teu assunto para ele. Ele vai intermediar você, vai interceder por você. E Jesus é isso aí. Há só um Deus que está no céu e nosso mediador é Jesus, que está entre Deus e os homens. Deus está em cima de Jesus, meu embaixo, o pecador. Aí o pecador vai até Jesus, se arrepende, confessa seus pecados, ele conduz até Deus. E assim viramos todos nós aguardar o grande dia da vitória, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, virá outra vez e levar o seu povo, a igreja que ele comprou com o seu sangue, para morar eternamente com ele. Nesta tarde, eu reforço o convite e digo, se você quiser, porque não é por força e nem é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Se você sentir da parte de Deus que tem uma alma, necessita de salvação, então tem um encontro com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Só Ele pode te conduzir à presença de Deus. Só Ele pode te levar, aleluia, ao céu, o céu de gozo, de paz, de alegria. E lá você vai passar uma eternidade com Ele. Porque pode também passar uma eternidade sem Ele. Aqueles que chegarem até o final de sua vida terrena aqui e não tiveram encontro, não confessaram Jesus como Senhor e Salvador, também vão passar a eternidade. Mas vão passar a eternidade com Ele. Assim como aquele homem que falou agora a Bíblia, do Lázaro e o homem rico.
ele rejeitou. Mas Lázaro era pobrezinho, simples, mas servia ao Senhor. Morreram-se os dois. E a Bíblia diz que os anjos levaram Lázaro. E quando ele morreu, ele foi direto para o Hades, que é um lugar de tormento, onde aguarda. Lázaro foi para o paraíso, aguardar num lugar. E ele foi para o lugar de tormento também, lugar dos mortos, aguardar. Nem Lázaro está no céu, e nem ele está no inferno. Então, num lugar ainda aguardando. Mas no final de tudo, quando Jesus levar a igreja, quando Jesus estiverá, louvado seja Deus, ele vai fazer a separação. Aí a Bíblia diz que é tristeza para aqueles que rejeitaram, é ranger de dente, é agonia, é grito, é choro, é lamento. Mas para aqueles que confessarem, para aqueles que estiveram aqui nesta vida, levando a mensagem, falando, sendo criticado, dizendo que não interessava isso, mas agora estão conscientes de que estão, aleluia, no lugar eterno, gozando da paz que há em nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode fazer isso. Agora você tem uma escolha. Você pode escolher o que você quer. E Ele vai entender e compreender porque Ele é Deus. Que nesta tarde Deus abençoe vocês, aonde estiverem, e continue lhe dando outras e outras oportunidades. Amém. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Queremos agradecer a Deus por esta rica oportunidade nesta tarde e tudo, que foi pregado nesta tarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Quero mandar aí a paz do Senhor aí para o nosso irmão Ezequiel Pereira, Está ali em Portugal ouvindo a nossa programação. Também o nosso irmão Hinaldo, minha irmã Francinete, Rosenberg Silva, lá de Solidade. Também um abraço a todos vocês. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos orar mesmo sem a vinheta aqui, irmão Cláudio, que tem um probleminha aqui, mas aí a gente vai orar. Irmão Cláudio, por orar, agradecendo a Deus em nome do Senhor. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecer por esse momento, essa oportunidade, com o Senhor nos deu de estarmos aqui mais uma tarde de sábado. Que Deus continue abençoando teu povo, teu público, ouvinte, aonde quer que esteja. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo acompanhe cada um e a misericórdia dele seja com todos. Em nome de Jesus, nós queremos dizer que só Ele é grande, poderoso e faz. Que a graça dele é que alcança, mediante a fé, você faz confissão e vai morar na cidade santa. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Deus abençoe a todos. Rapaz, eu comecei a mexer aqui, aí desapareceu a barra de botões aqui, agora não está aparecendo mais. Tem que mexer aqui para saber o que foi que aconteceu. Eu sei o que eu vou fazer. Vou tirar ele daqui já e